Fala galera, tudo bem? Aqui quem fala é o Janilson Viana e eu estou muito feliz porque eu estou dando início hoje em uma série de mensagens que eu estou chamando de Pílulas de Propósito. É isso mesmo, são palavras diretivas do coração de Deus para trazer encorajamento, fé, esperança e, sobretudo, te conduzir ao propósito de Deus. Como eu sempre falo, Deus te criou de propósito e para um propósito específico. Você não está aqui à toa. E Deus já tem falado comigo nesse último ano, essa temática sobre processo, promessa e propósito. E eu quero compartilhar um pouco do muito que o Senhor tem falado ao meu coração aqui com vocês nesse espaço. E para darmos início realmente nessas pílulas de propósito, eu quero começar falando sobre o processo, que é o start para se viver a promessa. É isso mesmo. Todos nós possuímos promessas de Deus. A Bíblia vai nos falar no livro de 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 21, que em Deus nós temos o sim e o amém de todas as suas promessas. Você carrega uma palavra de Deus sobre a sua vida. Eu não sei a maneira como Deus te deu essa palavra, seja através de uma palavra profética, alguém orando por você, impondo as mãos, através de um sonho, de uma visão, ou quem sabe um desejo do seu coração. Mas a verdade é que todos nós possuímos uma promessa de Deus. O Salmo 139 fala que antes que houvesse os nossos dias, antes deles serem criados, antes da gente viver literalmente cada um desses dias, Deus havia escrito e determinado cada um desses dias. E cada um desses dias eu acredito que vem recheado de promessas de Deus para nós. Contudo, é inevitável para que a gente adentre a promessa de Deus, é inevitável que a gente passe pelos processos. É o processo que vai nos startar para se viver a promessa. E falar de processo, eu acredito que tem muita gente já meio que saturada, mas gente, não tem outro caminho. O processo é o start para se viver a promessa. A Bíblia nos fala no livro de 1 Samuel, capítulo 16, o dia em que Davi, o rei segundo o coração de Deus, o homem segundo o coração de Deus, foi encontrado pela palavra profética vinda de Deus através de Samuel sobre a vida dele. Era um dia comum, ele estava fazendo o comum, o ordinário, até que o extraordinário de Deus o tocou. Ele era um menino improvável, como todos nós sabemos, estava ali cuidando das ovelhas do seu pai, no pasto, quando Samuel, a voz profética de Deus para aquele tempo, para a nação de Israel, chega, e quando ele chega ali, ele disse que Deus havia escolhido um dos filhos de Jessé para se tornar rei. Todos aqueles filhos de Jessé acreditavam, o próprio Jessé, o próprio Samuel acreditava que fosse Eliabe, por ter aparência de rei, e passou Eliabe, Abinadab, Samar, passou os 7 irmãos de Davi, até que o 8º, o menininho ruivo, estava no campo e ali ele é encontrado pelo Senhor. A Bíblia vai nos falar que quando Davi chega, ele é ungido ali para se tornar o rei de Israel. Imediatamente a unção vem sobre Davi. Mas sabe o que acontece? Davi é ungido para se tornar rei, essa palavra repousa sobre a vida dele, mas quando Samuel volta, sai ali da casa de Jessé, Davi não vai imediatamente para o palácio. Pelo contrário, ele volta para o ordinário, ele volta para o pasto. Isso acontece conosco também. Muitos de nós recebemos palavras de Deus sobre as nossas vidas, muitos de nós recebemos comandos do Senhor sobre nós, comandos do céu, mas tudo que acontece é que tudo volta para o comum, volta para o ordinário, e a impressão que a gente tem é que nunca mais aquilo que Deus falou vai se cumprir. Mas eu quero te dizer que o dia que Deus te fez a promessa, Ele apenas startou você, Ele apenas selou você com uma unção para que você tenha a mentalidade de que tudo aquilo que Ele falou a seu respeito vai se cumprir. E é tão lindo, é tão maravilhoso, porque quando a gente olha para a história de Davi, ele sai do pasto, ele volta para o pasto, aliás, e quando ele volta para o pasto, ele não volta mais com um coração apenas de pastor. Ele está ali cuidando das ovelhas do pai dele, mas ele tem um coração de rei, porque a unção, a promessa que repousava sobre ele, era uma promessa de reinado.
Davi sai do pasto, vai para os campos de batalha, enfrenta Golias, Golias é derrubado, de lá ele vai para o palácio, do palácio ele se torna fugitivo, né? Vai parar no meio de uma caverna, até que todos os processos de Deus na vida de Davi vão construindo ele, para que ele possa se tornar o rei segundo o coração de Deus. A diferença de Davi e Saul, na verdade, é que Saul, quando se tornou rei, ele se tornou rei imediatamente. Davi não. Deus foi construindo ele ao longo dos anos. O que eu quero dizer com tudo isso é que a promessa de Deus na nossa vida não vai nos isentar de passar por processos dolorosos, processos de esquecimento, de rejeição, de perseguição. Eu não sei qual é o processo que você está hoje vivendo na sua vida, mas eu quero apenas ser uma voz de Deus para te dizer que todo processo ele tem começo, meio e fim. E todo o processo de Deus vai nos estartar para viver uma promessa linda e bendita do Senhor. Eu quero te encorajar a abraçar o processo, porque quem abraça o processo é estabelecido na promessa. Não desista dos processos, por mais dolorosos que sejam. Deus te deu uma promessa, pode estar convicto que os processos vão te acompanhar, porque os processos vão te estartar para viver essa promessa. Deus te abençoe e me acompanhe amanhã, porque eu tenho certeza que o vídeo de amanhã vai falar muito ao seu coração. É o processo que nos promove para viver a promessa. Até lá, Deus te abençoe.